Salve, salve, galera. Tu sabe o que é isso aqui? Logicamente, a gente dá para ver que é na China e que as crianças estão utilizando uma tiara. Mas você sabe para que serve isso daqui? Vocês já ouviram falar alguma coisa semelhante a isso daí? Olha, tem uma história por detrás disso daí, uma pesquisa que já vem, e aliás, eles já vêm utilizando isso daí, a China já vem utilizando isso daí nas crianças e coisas piores, na minha opinião, já desde 2019. Aguenta um pouquinho aí que a gente já vai conversar, mas antes, dá uma força no canal, se inscreve, ativa o sininho, já deixa o like aí para ajudar. E eu vou deixar uma dica muito boa, principalmente para quem trabalha na área administrativa. Eu já vi pessoas quase perderem o emprego ou deixarem de ser promovidas e ganhar mais din-din por causa disso. Escuta essa dica que eu vou passar. Olha só, você sabia que às vezes você pode estar se prejudicando por não saber de Excel dentro do teu ambiente de trabalho administrativo? Então, eu conheço pessoas que são formadas, gente, formadas com graduação, pós-graduação, enfim, e deixaram de ser promovidas, às vezes até ganhar um cascalho a mais, por não conhecer Excel, por não conhecer fórmulas, tiveram que fazer cursos em Excel para poder ter a promoção. E detalhe, essas pessoas trabalhavam em área contábil, área contábil, e não sabiam Excel. E isso é mais comum do que posso imaginar. Essas pessoas não têm culpa. Por quê? É como elas falam, elas aprendem a ser contadoras e não trabalhar em Excel. E por esse motivo, vou deixar no link aqui embaixo, na descrição, de um curso que vai gerar em torno de R$ 25, tá? Um curso baratinho, tá? Que vale muito a pena. Vale muito a pena você adquirir. Qualquer conhecimento que você adquira nisso daí vale a pena e é um preço barato. É um preço bem acessível mesmo. Então, dá uma olhada na descrição. Vai estar o link ali embaixo para você entrar, para você dar uma confere. Vale, não custa nada. Confere lá, não vai se arrepender. Essa imagem aqui que eu deixei no início, eu vou mostrar de novo, estou mostrando de novo. Isso daí é uma tiara para monitoramento cerebral. Não me diga! Foi inventada pelos chineses? Não, não foi inventada pelos chineses. Essa tiara, ela foi inventada nos Estados Unidos, foi comercializada pela Braycom, se eu não me engano, alguma coisa assim. E em 2000, a primeira versão dessa tiara que eles foram utilizada para fazer monitoramento, no início, não foi até onde eu pesquisei, o início dessa tiara não foi para esse objetivo, tá? Para crianças e coisas assim, monitoramento escolar, ele não deu certo, tá? Não atendeu às expectativas. E os chineses, os chineses estavam interessados nessa tiara. Para quê? Para colocar nos alunos, conforme vocês veem na imagem. Então, essa tiara, ela serve para monitorar o pensamento das crianças, monitorar a concentração das crianças, saber o que as crianças estão, se elas estão concentradas ou não, se as crianças estão prestando atenção ou não, se elas estão dormindo ou não. Aí que entra a minha modesta opinião. Isso daí eu não acho muito bom. Eu acho que há outros meios para fazer uma coisa dessa. Há outros meios para saber se a criança, outras formas mais didáticas, para saber se a criança está concentrada no assunto que está sendo dito ou não. E não uma tiara desse tipo aí para monitorar o pensamento das crianças. Yes, baby. Fazer com que a criança seja assim, ó, sabe? O cérebro seja manipulado para que eles pensem todos do mesmo jeito, que eles não tenham direito à liberdade de expressão nem liberdade de pensamento, que eles só tenham direito de pensar única e exclusivamente conforme o partido quer, conforme
A escola quer, entendeu? Então, se o professor ou a escola for, uma suposição, for de esquerda, por causa desse tipo de aparelho que está aqui, a criança vai ser doutrinada a pensar daquele jeito. Porque criança é uma esponja. Ela absorve exclusivamente aquilo que é estimulada. Tá? Então, o que está no meio, que está no ambiente. Se ela é obrigada a pensar daquele jeito, se ela está sendo monitorada sempre a pensar daquele jeito, eu não acho legal. O mais interessante no ser humano é a diversidade. A diversidade de pensamentos, diversidade de ideias. A forma como eu penso não é a mesma como você possivelmente está pensando. Por exemplo, você pode não estar concordando comigo. Você acha que as crianças têm que usar tiara e que os professores têm que monitorar realmente o pensamento da criança, tem que doutrinar assim, e todos os alunos têm que pensar sempre do mesmo jeito, sempre que da mesma forma que o partido está querendo. Você piorou? E eu vou respeitar essa questão, mesmo não concordando com o teu pensamento. Dificilmente eu acredito que alguém vai pensar desse jeito, mas a gente sabe que a gente tem essa liberdade para pensar do jeito que quiser. Aham, sei. Só que nessa situação, as crianças vão ser doutrinadas a não pensarem desse jeito. Elas vão ser doutrinadas desde pequenos, como é o caso da foto, a pensarem do jeito como eles querem. Entendeu? E isso daí, sabe aquela não está cheirando bem? Não é uma coisa, só para ter uma ideia, eles são tão, eu não sou a favor de matar aula, longe de mim, nunca matei aula na minha vida. E olha que nunca matei mesmo. Sei. Aham, sei. Tá? Nunca matei aula. Mas os alunos em alguns colégios chineses, eles são monitorados até aonde eles estão andando. Os uniformes têm um microchip que monitora aonde os alunos estão. Então, eles monitoram o corpo da pessoa e monitoram o pensamento da pessoa. E isso daí é robotizar o ser humano. Então, eticamente falando, eu não concordo. E recentemente, o nosso atual presidente foi para a China para ver, dentre tantas outras coisas, tecnologias tais como essas. E agora me diga, tu já imaginou isso daí nos países? As pessoas serem robotizadas, serem pré-programadas a pensarem de um certo jeito desde pequeno. O estrago que não vai fazer numa sociedade, o estrago que isso não faz a longo prazo, porque as crianças são o futuro de qualquer país. As crianças são o futuro de qualquer país. E isso daí não é uma coisa boa. Eu não sou pedagogo. Eu sou na área, sou técnico de informática. E essa tecnologia, para essa função, não acho muito boa. Eu não acho nada agradável. Eu acho que isso só vem sabe aquela história que o ser humano cria algo para beneficiar uma sociedade e acaba algum país ou alguém acaba utilizando essa mesma tecnologia para destruir, deturpar uma sociedade? Esse é o perfeito exemplo. Na minha modesta opinião, isso aqui é um perfeito exemplo de tecnologia que foi utilizada para uma coisa, foi criada para uma coisa, e os países ou a política está conseguindo deturpar a função original dela. E qual que é a opinião de vocês? Eu, sinceramente, gostaria de saber qual que é a opinião de vocês com respeito a essa tiara. Vocês acham que seria interessante todos os alunos utilizarem isso daí? Acha que não é? É um assunto meio polêmico, eu concordo, mas pelo minha modesta opinião, do jeito como eu estou pensando, eu, pessoalmente, não concordo e não acho muito ético. Fala aí a tua opinião. Continua aí, me segue no canal. E eu agradeço pela força que vocês estão dando. Valeu, fui!